Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o nosso Vale a Pena, que o canal do Observatório da TV apresenta semanalmente, recordando trajetórias de grandes nomes do nosso cenário artístico que estão vivos para receber essa homenagem, né? Em geral, grandes homenagens são rendidas aos artistas quando eles falecem. E claro que merecem também nessa ocasião. Mas, para quem já faleceu, nós temos aqui o In Memoriam. O Vale a Pena é para quem está vivo. E a nossa estrela focalizada nesta edição é Cláudia Raia. Antes de falarmos sobre Cláudia Raia e a sua vasta trajetória, né, já são quase 40 anos fazendo novelas, fora um trabalho anterior que ela já teve na televisão no programa Viva o Gordo com o Jô Soares, né? Nós pedimos a você, como pedimos sempre, que quem não for ainda inscrito no canal, faça a sua inscrição, ative no sininho as notificações para não perder o que a gente publicar, você é avisado, né? Comente aqui, deixe seu like, compartilhe este e os outros vídeos do canal que você assistir. Assim, você nos ajuda a seguirmos a cada vez mais pessoas com o nosso conteúdo. Muito obrigado sempre. Cláudia Raia realmente se chama Cláudia Raia. Maria Cláudia Mota Raia é o nome completo de batismo dela. Ela nasceu em Campinas, pertinho do Natal, no dia 23 de dezembro de 1966. Então, logo mais, vai completar 57 anos de idade. E a gente até estranha quando a vê, por exemplo, fazendo um papel de mãe de um galalau como o Luigi, né, em Terra e Paixão, que ela fez agora uma participação, a Emengarda, ou M, como ela se apresentava, né? Você fica pensando, puxa, mas a Cláudia Raia, mãe do Rainer Cadete, né? Mas ela já tem essa idade, não parece, pela grande beleza que sempre teve, pela vitalidade em cena, enfim, né? Vamos dizer, como se costuma, né? Ela fotografa menos idade, claro, mas, ainda que jovem, sim, ela poderia ter sido mãe do Luigi, né? Como tem filhos já aí na casa de 30 anos, né? O Enzo e a Sofia, os mais velhos, né? Pois bem, Cláudia Raia é filha de uma bailarina, a Dona Odete. E a Dona Odete colocou-a, essa filha, para fazer aulas de dança desde muito pequenininha. Com 2 anos de idade, a Cláudia Raia já fazia aulas de dança. E trilhou desde a infância o caminho da dança realmente, tornou-se uma grande bailarina e isso, aliado também aos seus talentos da interpretação e no canto, né, fez com que ela conquistasse um grande êxito na sua trajetória como bailarina e também como atriz no teatro e na televisão. Os dois meios ela usou e usa desses seus grandes talentos, né? Ela dança muito bem, canta bastante bem também e interpreta muito bem, tanto na comédia, que se tornou meio que uma especialidade da sua carreira, quanto no drama, né? Em papéis dramáticos, ela deu algumas viradas de chave aí ao longo da sua carreira e nos rendeu grandes momentos. Falaremos deles. Ainda adolescente, com 13 anos de idade, a Cláudia Raia ganhou uma bolsa para estudar no interior, no interior é bom, né? No exterior e foi morar sozinha, né? Ela ganhou uma bolsa para estudar no American Ballet Theatre em Nova York e foi para lá. Passou um tempo lá, né? Também nessa época dançou profissionalmente já na Argentina e com 17 anos passou, já aqui no Brasil de volta, né, passou a integrar o grande elenco reunido para uma montagem de A Chorus Line, que é um sucesso internacional que foi trazido para os palcos brasileiros por Walter Clark, um empresário do ramo dos espetáculos, teatro e cinema e que também fez história como um grande executivo de televisão, né? Na TV Rio e notadamente também na TV Globo entre os anos 60 e 70. Né? Em uma das apresentações de A Chorus Line, Jorge Doria, um conhecido ator, né? Naquela época já muito famoso, veterano dos palcos, se encantou com a vivacidade, com a beleza, com o talento que demonstrava aquela moça e indicou-a para Cécile Thierry,
também um profissional muito querido, respeitado. Ambos já nos deixaram, né? Tanto o Jorge Doria quanto o Cécio Thierry e o Walter Clark também, né? Jorge Doria indicou para Cécio Thierry aquela bailarina, a Maria Cláudia Raia, né? Para que ele a integrasse ao programa que dirigia na TV Globo, o Viva o Gordo, estrelado pelo Jô Soares, que também contou com muita gente de talento, né? Milton Carneiro, Luiz Delfino, Paulo Silvino, Miele, Célia Biar, Brandão Filho, entre muitos outros. Então, ela foi convidada realmente e se integrou tanto ao corpo de baile do programa, quanto a esquetes humorísticas ao lado do próprio Jô Soares, né? Ficou muito famoso um momento em que ela participava do programa, que era o quadro da academia, né? Tinha um professor de ginástica, que era o Eliezer Mota, que felizmente está ainda entre nós, né? E o professor fazia uma pressão ali para as alunas se aplicarem na aula, né? E dizia, então, vamos malhar? Todo mundo falava, vamos malhar. Né? E faziam ali pequenos comentários com uma dose de sarcasmo, até políticos também, né? Os programas de humor tinham uma forte dose de crítica política, aquele Brasil dos anos 80, enfim. Em 1985, Cláudia Raia, ainda jovenzinha, né? 18 anos de idade, foi fazer a sua primeira novela. E essa primeira novela, de cara, já foi um dos maiores sucessos da televisão brasileira em todos os tempos. Isso não é exagero a gente falar, né? Roque Santeiro, de Dias Gomes, também de Aguinaldo Silva, né? Nessa novela, que já havia sido produzida, né, em 1975, o seu início, foram escritos 50 capítulos, gravados mais de 30, mas na ocasião a novela não estreou. Nessa novela, a Cláudia Raia vivia uma personagem chamada Ninon, que era uma dançarina contratada por Matilde, a Ioná Magalhães, para trabalhar numa boate que ela abria na cidade de Asa Branca, a boate com o nome sugestivo de Boate Sexus. E como parceira de dança ali nos espetáculos da boate, além da própria Matilde, a Ninon tinha a companhia da Rosalie, que era interpretada pela Isis de Oliveira. No início, era uma personagem que praticamente não falava, ela mais servia de objeto de cobiça para os homens e objeto de ódios, invejas, recalques e cusparadas das mulheres da cidade. Mas com o tempo, né, ao longo dos capítulos, a Cláudia Raia foi ganhando falas, ganhou até um envolvimento com o delegado da cidade, o delegado Feijó, que era o Maurício do Vale, com direito até a um fetichismo sexual, porque o que a deixava muito interessada no delegado era eventualmente a suspeita de que ele pudesse ser o lobisomem, né? Ela tinha um fascínio pela figura do lobisomem, leu sobre a história do lobisomem para entender melhor aquela figura que assolava as noites de lua cheia de Asa Branca, enfim, né? A personagem cresceu bastante, rendeu um prêmio à Cláudia Raia de revelação daquele ano, merecidamente, inclusive, né? E há uma passagem curiosa que é quando a Ninon ganhou a primeira fala de algum fôlego ali, umas poucas palavras, mas em uma cena que havia todos os titãs ali da novela, né? Ioná Magalhães, Regina Duarte, Lima Duarte, Heloísa Mafalda, Ari Fontoura, enfim. E no embalo da gravação da cena ali, os colegas se empolgaram, especialmente a viúva porcina, né? A Regina Duarte. E aí a Cláudia Raia, não, pelo amor de Deus, eu preciso dar a minha fala. Porque senão, né, a minha fala vai se perder e depois não tenho mais como dar. Ah, não, claro, vamos gravar de novo. Como não? Você me desculpe. Em seguida, Silvio de Abreu, já impactado, interessado por aquela figura, né, uma moça muito bonita, de grande altura, pernas longas, enfim, né, uma figura diferente das tradicionais estrelas de televisão, inclusive, né? Então, ele criou uma personagem para a novela que ele estava desenvolvendo na época, chamada Cambalacho, que era para Cláudia interpretar, uma moça chamada Debbie Day, que deixava completamente enlouquecido de desejo um advogado, o Rogério, que era o Cláudio Marzo, né? E ele queria porque queria que a Cláudia Raia fizesse aquela personagem, mas infelizmente não deu, inclusive porque as gravações de Cambalacho, que foi uma novela das 7, se iniciariam quando o Roque Santeiro ainda não teria terminado. A novela sofreu um esticamento de algumas semanas e por essa razão a Cláudia Raia não fez a novela. No seu lugar quem fez foi uma atriz chamada Cristine Nazaré, tá? Mas depois ela fez uma participação, né, contracenando ali mais ou menos com os mesmos personagens com quem ela contracenaria como Debbie, mas depois uma participação de alguns capítulos, uma coisa breve, depois que Roque Santeiro já havia saído do ar.
Em 1987, a atriz fez mais uma novela com Aguinaldo Silva, O Outro. O seu papel era de Edviges, uma moça que sofria muito com o ciúme do seu marido, o gaúcho Genésio, que era interpretado pelo José de Abreu. Eles brigavam muito por causa de ciúme, o Genésio se embebedava fragorosamente quando eles brigavam, enfim, né? Era uma relação de muito amor, mas também tumultuada pelo ciúme. Depois, ainda em 87, no finalzinho do ano, em novembro, Cláudia Raia fez então a sua primeira novela com Silvio de Abreu, uma parceria vitoriosa e frutífera ao longo aí de mais de 20 anos pela frente, né? Sassaricando. Nessa novela, a atriz, que já era muito conhecida, famosa, consagrada, desejada, um ídolo jovem, enfim, tornou-se ainda mais célebre com uma personagem chamada Constância, mas chamada mais ainda na novela pelo seu apelido Tancinha. Era uma jovem de poucas letras, uma jovem que falava errado, falava com forte sotaque italiano, embora sua família fosse espanhola, mas existia uma explicação na novela, né? Silvio de Abreu criou a Tancinha a partir de falares que ele ouvia aqui na região central de São Paulo, onde se criou. E na novela, depois dos problemas financeiros, problemas para manter a família unida, que a dona Aldonça, a mãe da Tancinha, que era Lolita Rodrigues, ela enfrentou alguns problemas porque o marido sumiu, Ricardo de Pádua, que era o Carlos Zara. Então ela precisou separar os filhos por algum tempo, um foi para a casa de um, foi para a casa de outro, e a Tancinha foi para a casa da família do ramo paterno, o ramo italiano. E por isso ela herdou hábitos e maneiras de falar do ramo italiano da sua família. Então ela falava errado, não tinha concordância com certas coisas, né? Ela tanto pronunciava certas palavras errado, como não tinha regência. Então ela dizia que estava divididinha, né? Isso ficou muito marcado, estava divididinha entre os dois rapazes que disputavam seu amor. Um era um publicitário chamado Beto, que era o Marcos Frota, que ganhou a parada no fim da novela, né? E outro era o namorado dela ali da vila, que gostava dela, enfim, mas não era um amor, o Apolo, que era o Alexandre Frota. Essa personagem teve um encontro muito celebrado na novela quando o Beto a leva para assistir a uma peça no teatro com Fernanda Montenegro, né? Fernanda Montenegro aparece na novela vivendo a si própria e sendo cumprimentada efusivamente a ponto de quase quebrar a mão dela, né? Pela Tancinha. Essa cena foi um pouco repetida, digamos assim, numa atualização que Sassaricando teve em 2016 com um texto de Daniel Ortiz chamada Haja Coração. Aí, Tancinha era Mariana Ximenes e a estrela que ela conhecia e com quem interagia, inclusive dançando no palco, era quem? A Cláudia Raia. Não deixa de ser uma homenagem à própria Cláudia, né? E a uma parceria que a Cláudia e a Mariana já haviam vivido em cena numa novela do João Emanuel Carneiro em 2008, A Favorita, na qual a atriz interpretou a personagem Donatella, que é um dos melhores momentos da sua extensa trajetória na TV, né? Donatella começa como uma espécie de perua brega rural, com todos os excessos que essa condição possa ter, né? Mãe da Lara, que é a personagem da Mariana Ximenes, mas não biológica. Ela criou essa menina, que é filha biológica de Flora Patrícia Pilar, presa no início da novela por ter matado o pai da garota, o Marcelo, que era o Flávio Tolesani, marido da Donatella. Depois desses acontecimentos que unem para sempre a Flora e a Donatella, que se conheciam desde crianças, Donatella era irmã de criação da Flora, a gente pode dizer isso, né? As vidas delas estão sempre entrelaçadas por conta de ambições particulares e também dos laços afetivos que as uniram um dia ou que permaneciam unindo essas duas mulheres e unidas também por essa filha, né? Amada verdadeiramente pela Donatella, que não a havia gerado. Essa personagem tem altos e baixos, é obrigada a fingir que está morta, a mudar de identidade e nessa condição lutar para provar sua inocência de um crime do qual ela é acusada e desmascarar a Flora diante de todas as pessoas que são enganadas pela Flora. E a Cláudia, numa escalação mais óbvia, teria feito o papel da Flora e não da Donatella, enquanto a Patrícia Pilar, que era a Flora, é o contrário, teria mais a cara de fazer uma personagem de bem,
como a Donatella. Mas o lugar foi invertido aí, né? E que felicidade nessa escalação. Foi muito bom para as duas atrizes. A Patrícia Pilar é muito saudada com justiça por ter feito a Flora. É um trabalho realmente muito bom. Mas a Cláudia Raia talvez seja menos valorizada do que ela merece nessa interpretação da Donatella. Pelo menos na minha opinião. Né? Uma interpretação muito boa, uma das melhores da carreira dela realmente, e que merece destaque, especialmente por ela, na ocasião, estar vindo de uma novela que foi tumultuada, da qual ela saiu no meio e que agora chegou ao Globoplay, Sete Pecados, de Valcir Carrasco, quando ela fazia uma vilã interessada em roubar todo o dinheiro da Beatriz, que era a Priscila Fantin, né? Ágata era o seu nome. Valcir gosta desse nome e gosta de nome para vilã. Temos outra agora aí, a Eliane Giardini, né? Em Terra e Paixão. Mas voltando ao final dos anos 80 para começo de 90, depois de fazer Sassaricando, Cláudia Raia entrou para o elenco dirigido por Guel Arraes, num programa revolucionário para aquele momento e muito moderno até hoje, apesar de algumas abordagens não serem mais tão bem aceitas, digamos assim. TV Pirata. Nesse programa, ela inicialmente, aproveitando-se da sua grande beleza, né, do símbolo sexual que ela já era, interpretava justamente isso aí, a gostosona, a mulher desejada. Mas ela pediu ao Guel Arraes que fizesse coisas diferentes que, em geral, não dariam para ela. Ainda mais que ali não era uma novela, era um programa de humor. Então ela começou a fazer tipos como a Penélope, uma vilã super mexicana, perversa, numa sátira às telenovelas, chamada Fogo no Rabo. E fez também Tonhão, uma presidiária homossexual, com todo o estereótipo que essa condição envolva, né? Numa série exibida em episódios semanais ali na TV Pirata, chamada As Presidiárias, né? Penélope é fantástica, mas Tonhão, olha, se você nunca viu Cláudia Raia fazendo Tonhão, procure que você não vai se arrepender. E ela permaneceu no elenco do programa, né? Em 88, 89. Em 1990, Cláudia Raia apresentou o musical Globo de Ouro, que apresentava a parada de sucessos, né? E também fez uma novela que marcou a carreira dela, né? Rainha da Sucata, do Silvio de Abreu, estreia dele no horário nobre, ele que só escrevia novelas das 7 até ali. A personagem dela era Adriana, filha de Laurinha, Glória Menezes, e do Betinho, o Paulo Gracindo, que são ricos falidos, quatrocentões paulistas falidos, os Albuquerque Figueroa. A Adriana contrariava um pouco as tradições da família, embora falidos eles tinham muita pose, porque ela queria ser artista, queria ser dançarina, cantora, enfim, uma estrela dos palcos, como a própria Cláudia Raia trilhava esse caminho também, né? Só que a Adriana, ela tinha um peso um pouco elevado para o que ela se propunha a fazer e por isso tinha as coxas muito grossas. Foi assim que o autor criou essa personagem. Ele pediu a ela, eu quero que você engorde para fazer essa personagem, porque ela é chamada, conhecida como a bailarina da coxa grossa. E a Cláudia foi lá engordar 10, 11 quilos e fez divinamente essa personagem que forma um par muito bom com um professor que era Gago, o Caio, que era o Antônio Fagundes, né? Caio Chimansky. Essa novela é maravilhosa. Assistam no Globoplay quando ela chegar. Tá demorando para chegar, né? Mas espero que agora em 2024 ela chegue. Rainha da Sucata. Depois, Cláudia Raia fez outra novela com o Silvio de Abreu, em 92 para 93. Essa é uma novela das 7, Deus nos acuda, como protagonista. O personagem dela era Maria Escandalosa, uma trambiqueira. Tinha como parceiro de trambiques o seu pai, o Tomás, que era o Jorge Dória. E a Maria Escandalosa era escolhida, né, pelo céu, pela divina providência, para que a anja responsável pelo Brasil no céu, Celestina, que era Dercy Gonçalves, consertasse essa moça, que de grande trambiqueira tinha que virar o suprassumo da honestidade. Do contrário, a anja deixaria de ser anja e ia passar a sua aposentadoria vivendo como uma aposentada brasileira, ou seja, o pior dos mundos, né? Então ela se empenhava muito em consertar a Maria Escandalosa, claro, que se apaixonava por um rico herdeiro alvo de um dos seus golpes, o Ricardo Bismarck, papel do Edson Celulari, que havia sido já irmão dela em Cambalacho, né? Aliás, em Sassaricando, e filho de um empresário
que tinha fama de matar todas as suas esposas, o Otto Bismarck, que era Francisco Coco. Né? No desenrolar da novela, nós descobrimos que Maria Escandalosa era, na verdade, filha da madrasta do Ricardo. Ela não era irmã do Ricardo, mas era filha da mulher do pai dele, a Eugênia, que era Maria Amélia Brito, que no início da novela tem a notícia da morte dela, mas ela aparecia por uma foto ali, enfim. A Maria, então, era não só nora, né? Enfim, mas enteada do Otto e sobrinha de Baby, que era o papel da Glória Menezes. Depois, nos anos 90, Cláudia Raia teve um ótimo momento ali em meados da década ao protagonizar uma minissérie do Leopoldo Serran, baseada na obra de Nelson Rodrigues. É engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados, um dos projetos que compuseram aí a celebração dos 30 anos da TV Globo, um trabalho de época. A personagem, quando jovem, era vivida pela Alessandra Negrini, e ela um pouco mais velha, ali, com 30 e poucos, 40 anos, totalmente puritana, moralista, lutando contra os próprios instintos da sua juventude, né? Mal casada e casada com um homem que ela não amava, tinha 2 filhos, vê a filha trilhando o mesmo caminho dela quando tinha aquela idade, Silene, que era Mila Christie, né? Ela redescobre a sua sensualidade, o prazer de viver quando se envolve com um rapaz que é o Luiz Cláudio, salvo engano meu, né? Papel do Alexandre Borges. A minissérie muito boa essa, engraçadinha. Já foi exibida, reprisada novamente, lançada em DVD, e daqui a pouco Globoplay vem aí com ela pra gente, né? Salvo erro meu, não está lá ainda. Por essa época também, com um texto de Silvio de Abreu e direção de Jorge Fernando, Cláudia Raia teve um programa na TV Globo chamado Não Fuja da Raia, que vinha de um espetáculo de teatro que ela fez, né? E que teve desdobramentos nos anos seguintes nos palcos, né? Ela fez também, anotei aqui para não confundir, fez o Nas Raias da Loucura e Caia na Raia, nos anos seguintes ali, no decorrer dos anos 90, né? E nesse mesmo ano de 1995, fechando os mistérios da sua novela A Próxima Vítima, Silvio de Abreu, no último capítulo, colocou Cláudia Raia para fazer uma participação ali, poucas cenas, abrindo novos mistérios, porque depois da gente descobrir quem foi o assassino que matou todo mundo ao longo de 8 meses, a Cláudia Raia morre no último capítulo. E a novela então reinicia um novo mistério, que já começa ali a ser investigado pelo Olavo, que é o Paulo Betti, o grande investigador da polícia que elucidou o mistério, né? Ainda na década de 90, Cláudia Raia participou de outra novela do Silvio de Abreu, do horário nobre, Torre de Babel, interpretando aí também uma personagem diferente do que ela geralmente fazia, Ângela Vidal, uma executiva que só vivia para o trabalho, não tinha muito tempo no seu dia a dia para o amor. Era solteira, mas isso na verdade era uma carapaça que ela usava para esconder o grande amor que ela sentia por um amigo e colega de trabalho dela, o Henrique, que era o Edson Celulari, né? E ela vai se transformando na grande vilã da novela e capaz das piores atitudes, justamente por conta de uma verdadeira obsessão, um amor patológico que ela sente pelo Henrique. Especialmente porque ao ficar viúvo, e ele fica viúvo porque ela, Ângela, mata a mulher dele, que é a Vilma, a Isadora Ribeiro, ele não fica com Ângela, mas sim com a sua cunhada, Celeste, cunhada dele, Henrique, né? Que é a Letícia Sabatella. Essa novela também é maravilhosa. Eu gosto muito das novelas do Silvio de Abreu. Se vocês acompanham aqui o nosso podcast Ligados na TV, eu já falei, acho que mais de uma vez isso. Silvio de Abreu é um autor que eu admiro muito. E na entrada para os anos 2000, né, de 99 ali para 2000, Cláudia Raia participou de Terra Nostra, novela de Benedito Rui Barbosa, no papel de Hortência, uma espanhola que havia adotado o filho do casal central da história, Mateu e Juliana, Tiago Lacerda e Ana Paula Arósio, ao qual ela deu o nome de Juanito. E aquilo, claro, dá muito sofrimento, porque a Juliana não sabe onde foi parar o filho, que foi colocado na roda das freiras pela Madame Janete, né, que era a Ângela Vieira, uma candidata à sogra dela que a detestava. E depois ela vai procurar, acha o Juanito está com Hortência, né? Aí a Hortência se apegou ao garoto. Um grande drama que foi vivido por esses imigrantes sem trocadilho, né? E com Benedito Rui Barbosa, Cláudia Raia voltaria a trabalhar na minissérie Média Maria, exibida em 2005, baseada na obra de Márcio de Souza, né?
um projeto adiado por mais de 20 anos pela emissora e pelo autor, porque não havia condições técnicas de se fazer a minissérie como o projeto pedia, naquele princípio dos anos 80. E na Mad Maria, o papel da Cláudia Raia foi o de Teresa, uma mulher com quem o grande empresário americano Percival Farquhar, que era o Tony Ramos, tinha um envolvimento, tinha um caso, digamos assim, né? Também nessa década de 2000, além dos trabalhos que nós já citamos, Cláudia Raia fez com Silvio de Abreu as novelas As Filhas da Mãe, em 2001, no papel de Ramona, uma transexual, né? Ela nasceu Ramon, era filho de Lulu de Luxemburgo e de Fausto Cavalcante, Fernanda Montenegro e Francisco Coco, mas depois de um tempo ausente da mãe, que sumiu da vida dos seus filhos, né? 2 filhas e um filho. E depois ausente das irmãs também, quando eles ainda não sabiam que a mãe estava viva, ela, ao reaparecer, reaparece como mulher, como Ramona, uma personagem que conquistou a torcida do público para que ficasse com o seu apaixonado Leonardo, que era o Alexandre Borges. E com Silvio de Abreu ela também fez Belíssima, entre 2005 e 2006, formou no papel de Safira, uma mulher muito fogosa, que já havia sido casada várias vezes, tinha vários filhos de todos esses casamentos, enfim, formou um par muito incandescente, por assim dizer, com o borracheiro vizinho da casa dela, o Pascoal, que era o Reinaldo Gianecchini, né? Inicialmente, quem tinha um interesse nesse Pascoal era a filha dela, personagem da Paola Oliveira, a Giovanna, filha dela, e do Alberto, que era o Alexandre Borges. Um par muito frequente da Cláudia na televisão, como vocês podem perceber, né? Eles também fizeram, entre essas 2 novelas que ela fez, As Filhas da Mãe, que ele fez também par com ela, né? As Filhas da Mãe Belíssima, eles fizeram O Beijo do Vampiro, de Antônio Calmon. Ele era o Rodrigo e ela era uma mulher que se apaixonava pelo Rodrigo, uma vampira centenária, Mina de Montmartre, né? Que se apaixonava pelo Rodrigo, apesar do seu caso de amor de muitas décadas com o Boris Vladesco, o vampirão mais poderoso de todos lá, que era o Tarcísio Meira. Né? E também tivemos, depois de Belíssima, 7 Pecados, A Favorita, enfim, tivemos em 2010, encerrando essa década, Jaqueline Maldonado, uma personagem muito querida do público e dos autores da novela, claramente, né? Em Tititi, uma nova versão dessa história do Cassiano Gabos Mendes, que nos anos 80 esse papel foi vivido pela Sandra Brea, mas era uma personagem que tinha outras características, outra história, era uma outra personagem, né? E nessa versão com a Cláudia Raia, era uma mulher esfuziante, uma mulher que chegava a ser, não uma perua necessariamente, mas uma mulher realmente que, nos seus excessos de vestuário e de modo de se comportar, de falas, enfim, encontrava o seu lugar de um excesso, mas que não é excessivo. Não sei se me faço entender, né? Era uma mulher que entendia muito de moda e que tinha momentos de grande dramaticidade, até de exageros, e também se metia nas enrascadas mais complicadas, mas sempre em nome de desejos bons que ela tinha, de ajudar as pessoas, de conquistar o amor do homem por quem ela se apaixonou, o estilista, né, o André Spina, ou Jacques Leclerc, como queira, que era o Alexandre Borges, é isso mesmo. Era uma personagem muito legal e fã de Xuxa, né? Como você que viu Tititi sabe. E na década de 2010, Cláudia Raia participou até aqui, né, de trabalhos como Salve Jorge, de Glória Pérez, entre 2012 e 2013, no papel da vilã, a líder da operação de tráfico de mulheres para prostituição na Europa, né, a Lívia Marini, que tinha uma prática muito curiosa de injetar veneno no pescoço das pessoas que ela matava com as próprias mãos, né? Matou pelo menos 2 assim, a Jéssica, que era a Carolina Dickman, e também a personagem da Ana Beatriz Nogueira, né? Depois, a atriz esteve no elenco de Alto Astral, entre 2014 e 2015, uma novela do Daniel Ortiz, baseada num argumento que foi deixado pela já falecida Andrea Maltaroli, na qual ela viveu a Samantha Paranormal, uma paranormal de Araque, né? Mas que tinha uma fama de ser realmente uma mulher com capacidades diferenciadas. Não enganava a sua sobrinha, que era o papel da Sofia Abrão, né? E queria reconquistar, pelo menos até uma certa altura da novela,
que ia reconquistar um namorado ele sim era uma pessoa com uma mediunidade, uma capacidade de ser sensitivo, que era o Kaique, o papel do Sérgio Guizé, né? A Cláudia Raia também esteve em A Lei do Amor, no papel de Salete, a dona de um posto de gasolina, que no decorrer da história se candidata a prefeita da cidade onde a novela se passava, São Dimas, né? Uma novela da Maria Adelaide Amaral e do Vicente Villari. Os dois também escreveram a versão de Tititi, da qual falamos há pouco, né? A Lei do Amor é uma novela que infelizmente não ficou marcada pelo seu sucesso. Foi uma novela muito tumultuada por várias questões, mas não é uma novela tão ruim e péssima como tem gente que sem ter visto fala certas coisas também, né? E Cláudia Raia esteve em 2019 no papel da Lidiane, Lidi Pantera, mãe da Manuzita, que é a Isabelle Drummond, né? Nessa novela da Paula Amaral e Isabel de Oliveira, que foi Verão 90. Novela que fez bastante sucesso, né, na faixa das 7, de um ibope muito bom, repercutia muito bem, nem que fosse para as pessoas falarem mal de certos detalhes de ambientação, caracterização, enfim, mas que fez a sua homenagem aí à década de 90, aquele clima, né? Talvez até mais a de 80 do que a de 90, se a gente for ver, mas funcionou. Naquele momento funcionou bem na faixa das 7, né? Cláudia Raia esteve também nesses últimos anos numa série muito legal do Mauro Wilson e do Marcelo Sabac, chamada A Fórmula, ao lado da Luísa Reis, da Drica Moraes e do Fábio Assunção e do Kleber Toledo também, que foi par dela em boa parte ali de Verão 90, além de Alexandre Borges. Pois é. Cláudia Raia, além de tudo isso que a gente já falou e talvez esteja faltando alguma coisa, né? Ela participou no teatro também de Sweet Charity, Cabaré, de Concerto para Dois, um trabalho mais recente dela com o seu atual marido Jarbas Homem de Melo, né? Atuou como produtora de Chaplin com Jarbas, também produziu A Pequena Loja dos Horrores e como atriz esteve em Splish Splash, 5 vezes Comédia, Batalha de Arroz num Ringue para Dois, O Beijo da Mulher-Aranha e outros trabalhos. No cinema, em meio a tanta coisa em teatro e televisão, ela fez relativamente pouco. Mas nós podemos citar, por exemplo, Matou a Família e Foi ao Cinema, que é um remake de um filme dos anos 60, muito famoso, né? Quarupi, baseado no livro de Antônio Calado, e também Os Normais, parte 2 e O Duelo. Cláudia Raia, espero que, caso assista aqui ao nosso programa, goste dele, você que é fã dela também, e semana que vem estamos juntos para mais um Vale a Pena. Obrigado pela sua companhia. Tchau!